Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui em polígonos regulares, ok? Polígonos regulares. Então, por que chama regulares, tá? Polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados e ângulos iguais. São os polígonos mais comuns de cair, né? Por exemplo, ó, se eu tiver aqui um polígono... Então, polígono é uma figura geométrica com vários lados. Vamos ver um exemplo. Faz de conta que eu tenho aqui um pentágono. Né? Então, 5 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se esse ângulo for igual a esse, que for igual a esse, que for igual a esse, que for igual a esse, ele é um polígono regular. E também esse lado precisa ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse daqui. Tá? Se um desses for diferente, já não é mais regular. Mas, em geral, nos problemas, sempre vai ser um polígono aí regular. Não sempre, né? Depende da matéria. Mas hoje vamos dar foco aqui nos regulares, ok? Então, o que são as coisas mais importantes? Ó? Vou deixar o mesmo exemplo aqui do pentágono. Deixa eu só desenhar aqui um pentágono bonitinho. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 lados. Ok? O que vocês precisam aí saber sobre pentágono? Primeiro, é quanto que vale o ângulo interno dele. Ângulo interno. O ângulo interno, você vem aqui e medir quanto que mede esse angulinho aqui, ó. Esse que vai ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, tá? Por ser regular. Então, vamos ver um exemplo, ó. Faz de conta aí que... aliás, pessoal, antes de ver o ângulo interno, vamos ver uma outra coisa que facilita a nossa vida, que é o ângulo externo. Ângulo. Tudo bem, então, dando uma olhada aqui no ângulo externo, tá? Quem que é esse ângulo? É assim, se você pegar, por exemplo, essa reta e continuar, esse é o ângulo interno, tá? Vou chamar de AI. E esse angulinho de fora, que forma com essa reta, é o ângulo externo, ok? Poderia ser, por exemplo, aqui, ó, continua essa reta, esse daqui é o ângulo interno, e esse de forinha aqui é o ângulo externo, ok? Então, como é que a gente faz aí, ó? É o seguinte, sempre a soma do ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Porque ó, se você pegar o interno mais o externo, dá aqui uma reta, né? 180 graus certinho. Ok? Então, como é que a gente vai fazer aí? Ó? Por exemplo, faz de conta que ele pede para a gente quanto que vale o ângulo interno aqui desse pentágono. Né? Quanto que vale esse ângulo? Como é que você faz? Você vai pegar o ângulo externo primeiro. Porque, mais uma propriedade, se você somar os ângulos externos, sempre dá 360 graus. Ok? Então, se eu somar esse com o que teria aqui, aqui e aqui, dá 360. Ou seja, se eu fizer 360, que é a soma dos externos, dividir pelo número de externos que ele tem, que no caso aqui é 5, porque ele tem 5 vértices, 5 lados, eu vou ter quanto que vale cada um desses angulinhos externos. Tá? Então, 360 dividido por 5, daí 72. Tá? Então, no caso aqui do pentágono, que tem 5 lados, n igual a 5, tá? N é o número de vértices. Cada ângulo externo mede 72 graus. Ok? Então, para achar ângulo externo, 360 sempre dividido pelo número de lados aí, que nesse caso é 5. Ou seja, nesse nosso exemplo, um ângulo externo mede 72 graus. Ok? Então, e como é que a gente acha o interno, então? Né, ó, lembra lá? Sempre o interno mais o externo tem que dar 180. Se o externo aqui mede 72, se você fizer 180, que é a soma dos dois, e subtrair o 72, que é o externo, você vai achar o ângulo interno. Opa, graus.
Nesse caso aqui dá 108 graus. Ou seja, esse ângulo interno aqui vale 108 graus. Tudo bem aqui então? Então se ele falar, olha, eu tenho um polígono de 5 lados, quanto vale o ângulo interno? Você pega 360, divide pelo número de lados e você vai achar o ângulo externo. Você faz 180 menos o externo, dá o seu ângulo interno. Ok? Então, isso daí é ângulo interno e externo. Vamos ver agora. Ver agora como é que a gente acha a soma dos ângulos internos. Né? Tem uma fórmula aqui. Ó. Então, faz de conta que ele não perguntou para a gente quanto que vale o ângulo interno. Faz de conta que ele perguntou quanto que vale a soma dos ângulos internos. Ou seja, quando eu pegar e somar esse ângulo mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, quanto que dá? Tá? Então, o terceiro item aqui é a soma dos ângulos internos. Tá? Aí aqui tem que decorar uma formulinha, pessoal. Essa soma, então, soma dos internos, soma dos ângulos internos, vai ser o número de lados que tem seu polígono, menos 2, sempre menos 2, vezes 180 graus. Ok? Essa é a fórmula de soma dos ângulos internos. Ou seja, quando eu somar todos aqui, vai dar esse valor. Vamos ver para esse exemplo. Ó. Então, quanto que fica essa soma? Chama de S. Tá? Vai ficar N. Então, meu polígono tem 5 lados. Então, fica 5 menos 2 vezes 180. Então, minha soma, 5 menos 2 dá 3, né? 3 vezes 180, portanto, dá 540 graus. Vamos checar se está certo? Ó. Lembra lá, a gente tinha encontrado que esse ângulo interno valia 108. Se você fizer 108 mais 108 mais 108 mais 108 mais 108, vocês vão ver que vai dar exatamente 540 graus. Ok? Vou lá para outra página. Uma pergunta comum de cair é o seguinte, ó, ele vai te perguntar: é possível que um ângulo, que a soma dos ângulos de um polígono dê, por exemplo, 1000 graus? Tá, então, existe algum polígono que se você somar tudo dá 1000 graus? Como é que a gente faz? Ó, a gente vai pegar essa fórmula da soma. Então, n menos 2 vezes 180. Então, n menos 2 vezes 180, e igualar isso a 1000 graus, que ele está falando que esse polígono, teoricamente, tem 1000 graus. Ok? Esse 180, então, está multiplicando o n menos 2, eu vou passar ele para lá dividindo. Tá? Então, fica assim, ó, n menos 2 é igual a 1000 dividido por 180. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão ver que não dá um resultado exato, tá? 1000 dividido por 180 dá 5,55. Então, n menos 2 é 5,55. Sempre que essa conta aqui der um número quebrado com vírgula, significa que não existe um polígono que tenha soma de 1000 graus. Ok? Porque se eu estou querendo achar o número de lados, que é esse n, ele não pode dar um n quebrado, né? Não existe um polígono com 3 lados e meio, por exemplo. Okay? Vamos ver um outro exemplo. Faz de conta que ele dá uma soma aí de 1800 graus. Será que existe um polígono com 1800 graus de soma de todos os ângulos internos? Vamos lá. n menos 2 vezes 180 é igual a 1800. De novo, passar esse 180 dividindo ali. Fica n menos 2 é igual a 1800 dividido por 180. Se você fizer essa conta aqui, vai dar certinho 10. Que aí faz lá no cantinho, dá 10. Aí você pega, ó, número redondo, isso é bom. Pega esse menos 2, joga para lá, fica n é igual a 10. Como aqui é menos, vai como mais. Ou seja, n igual a 12, redondinho, ó. Quer dizer que esse polígono que tem a soma de 1800 tem 12 lados. Né? Legal. Beleza, então vamos lá fazer uns exercícios aqui para a gente revisar tudo que estava faltando, tudo que a gente viu.
Vamos supor que ele fala, olha, eu tenho um polígono que tem 10 lados, n igual a 10. Tá, e ele pergunta assim pra gente, ó, qual que é o ângulo interno desse polígono, qual que é o ângulo externo, quanto que vale a soma dos internos e quanto que vale a soma dos externos. Ok? Vamos tentar então responder aí essas 4 perguntas. Ó. A mais fácil de responder é essa, soma dos externos. Lembra lá? Soma dos ângulos externos sempre dá 360 graus. Ou seja, essa pergunta não tem mais um ponto de interrogação. A gente já sabe que a soma dos externos é sempre 360 graus. Muito bem. Qual que é a próxima fácil de responder? É essa. Ó. Quanto vale o ângulo externo? Lembra lá? Se a soma dos externos dá 360, se eu fizer 360 dividido pelo número de lados que esse polígono tem, então 360 por 10 dá 36. Quer dizer que cada ângulo externo tem 36 graus. Olha lá. Muito bem. Qual que é o próximo fácil de responder? Ângulo interno. Lembra? O ângulo interno mais o externo dá 180. Portanto, se o externo vale 36, se eu fizer 180 menos 36, dá 144. Ângulo interno, 144 graus. E a soma dos ângulos internos? Aqui tem 2 jeitos de fazer, né, pessoal? Se cada ângulo interno tem 144 e eu tenho 10 lados, multiplico um pelo outro, vai dar a soma dos ângulos externos, que no caso aí é 1440, ok? Multiplicando os dois aqui. Ou, se você preferir, usa a fórmula da soma dos ângulos internos, que a gente viu aqui, ó. Soma dos internos é n menos 2 vezes 180. Vamos fazer desse jeito também. Então, n menos 2 vezes 180. N é 10 lados, né? Então, 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2 dá 8 vezes 180. Se você fizer a continha aqui, ó, 8 vezes 180, dá 1440, que é o que ele estava pedindo aqui, que é o que deu ali. E a última coisa que a gente vai ver, que essa é novidade, tá? É o 4º item aqui, é o número de diagonais que esse polígono tem. Tá? O que é diagonal? Vamos voltar lá no nosso exemplo do pentágono. A diagonal é o número aqui que cruza de um vértice até o outro. Então, ó, isso é uma diagonal, isso é outra, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Deu uma estrelinha aqui, né, no pentágono. Então dá para a gente calcular o número de diagonais que um polígono tem. Ó. Como é que fica? Tem que usar a fórmula, tá? Então o número de diagonais é igual a n, que é o número de lados, vezes n menos 3, dividido por 2. Ok? Sempre o número de diagonais de um polígono regular é isso daqui. Então, vamos acrescentar uma outra pergunta. Ele pergunta quantas diagonais esse polígono de 10 lados tem. Aplica essa fórmula. Então, o número de diagonais é igual a n, que vale 10 lados. Então, 10 vezes n menos 3. Então, n vale 10, menos 3 dividido por 2. Então, aqui, né, tem que fazer a subtração, que está dentro do parênteses. Fica 10 vezes 7, que é 10 menos 3, dividido por 2. Então, corta aqui, ó, 2 com 10 dá 5, né? 10 dividido por 2. Então, no final dá 5 vezes 7, 35. Quer dizer que esse polígono aí tem 35 lados. Ok? Para terminar aqui, pessoal, vamos ver um outro exemplo, que em vez dele dar o número de lados, ele fala assim, que a soma dos ângulos internos vale 1080 graus. Tá? Então ele afirma, olha, eu tenho um polígono que se eu somar os ângulos internos dá 1080 graus.
E ele pergunta quanto que vale o ângulo interno, quanto que vale o ângulo externo, quanto que vale a soma dos internos, quanto vale a soma dos externos e qual é o número de diagonais. Ok? Então vamos tentar responder aqui essas 5 perguntas. Muito bem, ó. A gente vai usar esse fato que ele falou que a soma dos internos é 1080 graus. Lembra lá da nossa formulinha de soma dos ângulos internos? Essa daqui, né? Ó. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, a gente vai falar que n menos 2 vezes 180, que é a soma dos internos, tem que dar 1080. Então, 1080. Então, ó, esse 180 está multiplicando, eu vou passar ele para lá, dividindo, ok? Então, n menos 2 é igual a 1080 dividido por 180. Se você resolver essa continha aqui, vai dar 6. Então, n menos 2 é igual a 6. Passo o menos 2 para lá, é menos vira mais. Então, n é 6 mais 2, n é igual a 8 lados. Ok? Cuidado que ainda não descobrimos o ângulo interno, né? Aliás, essa era uma pergunta boa para ele fazer. Quantos lados tem esse polígono? Então, 8 lados. Ó. Como é que a gente agora descobre, né? Lembra lá? Sempre é mais... Se você já sabe o número de lados, mais fácil achar o ângulo externo. Né? Porque a soma dos externos sempre tem que dar 360. Então, se eu fizer 360 dividido por 8 lados... eu descubro quanto vale o ângulo externo aí desse polígono. Se você fizer lá, 360 dividido por 8 dá 45 graus. Então, ângulo externo já é 45 graus. Ok? Sabendo o externo, lembra? Interno mais o externo sempre tem que dar 180, né? Como o externo aqui vale 45, o interno vai ser 180 menos 45, ou seja, 135 graus. Legal, então meu ângulo interno dá 135 graus. Então, perguntinha respondida. Soma dos internos, né? Na verdade nem precisava perguntar, já dá 1080, ele já fala ali pra gente. Então, 1080 aqui. E a soma dos ângulos externos? Lembra lá? Sempre soma dos ângulos externos, 360 graus. Ok? E o número de diagonais? Temos que usar essa última fórmula que a gente viu aqui. Número de diagonais, n vezes n menos 3 dividido por 2. Portanto, fazer aqui, tá? Número de diagonais, n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, a gente sabe que ele tem 8 lados, né? Fica 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. 8 menos 3 dá 5, então dá 8 vezes 5 sobre 2. 8 vezes 5, 40, né? Sobre 2. 40 por 2 dá 20. Então, esse polígono aí tem 20 lados. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Você vê que você vai brincando, vai achando um interno, externo. Quando você vê, você conseguiu achar todo mundo aí. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, acesse nosso site www.easyvest.com.br. Tem um botão de dúvidas. Pode enviar sua dúvida que nós te responderemos o mais breve possível. Isso aí, pessoal. Até a próxima.